Bem, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer podermos estar novamente reunidos para estudarmos e aprendermos com Jesus, com esse olhar que a doutrina espírita nos oferece, né? Olá, boa tarde. Muito bem, hoje nós estamos dando início a mais um mês de trabalhos e quem vai fazer a palestra na tarde de hoje é a nossa irmã Isolda de Marilac, que é da casa, né? E ela vai tratar de um tema que é efervescente. Casamento do reajuste e a sublimação. O que é isso? Né? Então vamos ver aí. Casamento é sempre um tema que interessa a todos nós, né? Mesmo quem não é casado ou quem não pretende casar. Mas é importante a gente saber, porque bem ou mal, de alguma maneira a gente já teve alguma relação. Pelo menos podemos ter nascido num casamento, ou vamos casar ainda. Né? Então, a gente está sempre envolvido com a questão do casamento. É importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, certo? E o Espiritismo nos traz muita luz a respeito. Então vale a pena a gente aprender juntos. Bom, hoje eu não vou fazer mais hora, eu vou começar dando uma série de avisos aqui. Eu acho que só os avisos já vai tomar um tempinho da gente. E na sequência eu passo a palavra à nossa irmã Isolda. Na semana que vem, exatamente de hoje a 8, minto, de ontem a 8, no sábado que vem, nós vamos começar a obra para trocar o piso desse aqui do salão. E aí vai ser uma quebradeira, né, meu Deus nos acuda aqui, mas a gente vai em frente. Por quê? Porque aqui onde a gente está meio cedendo. Né? Então a gente já fez o acordo, né, com a dona do imóvel, deu tudo certo, vamos fazer a obra aqui. Então o que vai acontecer? No domingo que vem, vamos ter reunião, viu? Só não vai ser aqui no salão, porque vai quebrar e fazer um novo contrapiso. Então a gente vai fazer ali do lado, tá certo? Vamos nos ajeitar por ali. E vamos fazer lá, para não deixar de ter nossa reunião, certo? Vai funcionar do mesmo jeito. E o que vai acontecer? Então, o domingo que vem vai ter isso, e o outro também vai ter novamente isso, vai ser ali do lado, por quê? Porque ele vai vir no outro sábado para colocar o piso. É um sábado para ele poder quebrar tudo e fazer um novo contrapiso, e o outro sábado para vir colocar a cerâmica, porque o profissional só pode trabalhar esse nos fins de semana, certo? Durante a semana ele já tem o emprego dele. E está dando tudo certo. Então aí a gente pede a colaboração toda, a paciência, né? Quem vai ficar meio espremidinho ali na vara, vai ficar até bom que é arejado, né? Vai ser diferente. Um piquenique, né? Tem que fazer isso com o menino, né? Quando tem algum problema em casa, vamos comer fora, aí pro quintal, né? É aquela festa, enfim. Então, aí, gente, o que eu ia pedir a vocês? No domingo que vem, de manhã, eu vou precisar de ajuda. Porque normalmente eu venho limpar aqui e dou conta na manutenção. Hoje mesmo eu vim, tá? Ajeitei tudo aqui. Mas é uma manutenção, né? E já está tudo mais ou menos arretado. Agora, no domingo que vem vai estar um poeiraço aqui, né? Então, para a gente poder se reunir ali à tarde, vai estar bem empoeirado ali. Então, quem puder vir me ajudar nesse trabalho, tá certo? Que é muito bom. Eu faço altas reflexões aqui, a minha terapia. Quem quiser vir junto. Agora é o seguinte, viu, gente? É para vir, a gente vem trabalhar, porque já teve algum momento que algumas pessoas vieram para fazer aconselhamento ou conversar sobre. Não dá tempo. Eu estou com a vassoura na mão, se eu ficar com raiva, já sabe, né? Não pode fazer raiva nenhuma. Vou estar limpando aqui, e a gente vai trabalhar junto, limpar banheiro mesmo. Se bem que não vai nem precisar, vai tirar poeira mesmo, ajeitar as coisas. As cadeiras vão estar bem empoeiradas, tem que passar panelas todinhas, tem que fazer nossa reunião normalmente. Tá certo? Nada demais. Mas vou precisar realmente de ajuda, tá certo? Eu chego aqui normalmente às 10 da manhã. Certo? É um horário bom, dá tempo de acordar tranquilo, né? No domingo, se acordar cedo, mas 10 da manhã, trabalha até meio-dia, vai para casa e volta às 4h30, quem puder, tá certo? Eu entendo se não puder, viu? Ninguém se preocupe não. Mas quem puder, vem, tá certo? E a gente faz. Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que a gente vai ter, após a passe, a gente vai ter uma nova reunião sobre o nosso projeto de apoio às gestantes, que já está fluindo muito bem, já estamos bem entrosados com o pessoal do posto de saúde aqui da Nova Caruaru, e já comecei a fazer até uma ação junto com eles. E já apresentamos aqui o projeto antes, mas vamos, afinal, ajustar alguns pontos dele. Por quê? Porque o nosso grupo é pequeno, então ele está focado na gestante, só que a gente não tem como ajudar todas as gestantes de Nova Caruaru e de repente dá vontade de todas as de Caruaru, as de Pernambuco, a gente não tem condição de fazer. A gente tem que ajudar algumas. Então já temos duas gestantes aqui da região, que moram aqui perto, e que precisam muito de ajuda.
E a gente vai se concentrar nelas a princípio. Vou contar o primeiro caso para você. O primeiro caso é de uma senhora que vai ter neném agora em janeiro. Ela já tem 3 filhos, certo? O marido faleceu, o marido a deixou. Ela, se não me engano, parece até que ela é viúva. A mãe dela faleceu recentemente, que dava suporte para ela. A irmã dela saiu de casa, se mudou de quem sabe para onde, deixou 7 filhos com ela. Então ela está em casa com 10 filhos, 10 crianças, e esperando mais uma para janeiro. Dormem todos em uma cama apenas. Então a gente vai trabalhar tentando cercar de alguns cuidados para poder ajudá-la a passar por essa, para ela conseguir dar a luz e dar algum suporte para ela conseguir sobreviver. Para isso a gente vai conversar daqui a pouco esses pontos que a gente tem que ajustar, como é que a gente pode ajudar. Já temos algumas doações, mas repare a situação. Amanhã eu recebi o convite da enfermeira para ir com ela e com a gente de saúde lá na casa dessa senhora para ver a situação, porque já ganhamos, né, aqui para ela um fogão, um bujão de gás e uma cesta básica. A cesta básica a gente já vai levar, mas o fogão e o bujão de gás eu não sei nem se cabe na casa dela. Então amanhã eu vou ver e vou ver a idade das crianças todas. Só sei que tem de 2, que uma tem 2 anos, a outra tem 9, mas não sei mais nenhuma informação. Amanhã eu vou saber e vou trazer. Mas a gente já vai pensando, né, como é que a gente pode ajudar. E aí pensar como é que a gente pode incluir, se é que já não está nos programas de governo, e ver, montar um programa de acolhimento e de apoio nesse período que ela vai ter um outro neném. Que ela vai ter muita dificuldade nesse início. Então, como é que a gente pode ajudar? Vamos estudar isso aí, tá certo? Então, é a nossa proposição. E aos poucos a gente vai vendo, ajudando ela também, né? Uma série de questões morais, dentro do que for possível. A gente vai estimulando, né? Para que todos que sejam atendidos sejam estimulados assim, a vivenciar um pouco das virtudes. É possível, mesmo em situações adversas. Aliás, pela experiência, eu digo a vocês, nesses anos todos que eu trabalho com comunidade carente, são as pessoas mais generosas que existem. Você vai em bairros ricos, há muito mais dificuldade de haver desprendimento e ajuda do que nos bairros mais carentes. Mas aí você vai vendo depois, tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer a nossa... A gente vai conversar depois. Quem puder também fica aí, a gente bate um papinho, tá certo? Bom, então vamos fazer a nossa prece e na sequência a gente vai ouvir nossa irmã Isolda. Então, eu vou pedir a nossa irmã Janaína que, por favor, venha fazer a prece. Pode ser? Claro, pode ser. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Vamos acerenar nossos corações e orar ao Mestre Jesus. Querido Jesus, espiritualidade amiga, amigos, trabalhadores que nos assistem aqui em Maria Dolores, agradecemos por essa tarde, por todos os irmãos e as irmãs que aqui estão presentes. Te pedimos, Jesus, que nos oriente, que abra nosso coração para os ensinamentos que com certeza Tu enviarás para nós e que oriente também a nossa irmã, que todas as palavras, todas as reflexões que ela traga para nós sejam guiadas por Ti, Senhor. Que possamos sair daqui hoje mais leves e possamos ter sobre nós o Teu jugo, que é suave. Te agradecemos, Te pedimos Teu apoio hoje e sempre. Assim seja. E assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para dar por iniciar essa nossa primeira parte dos trabalhos. Na tua palavra, nossa irmã Isolda. Boa tarde para todos os presentes aqui, quem também está nos acompanhando, né, pelo Instagram. Que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa tarde de hoje. E eu espero que todos estejam também de coração muito aberto para o que a gente vai falar hoje, né? Para muitos é um assunto meio polêmico, mas eu posso dizer a vocês que é recheado de muitas coisas para aprendermos. Eu não vou dar conta hoje de falar sobre tudo sobre o casamento, né? Então, o tema de hoje, eu acho que vocês já viram, e o próprio Alan já falou, né? Que é casamento,
do reajuste à sublimação. E esse tema ele me chama muito a atenção, muito, porque eu lido com isso o tempo todo, gente. E da pandemia para cá, foram casos e casos, e às vezes ter durante a semana 4 ou 5. É porque eu sou psicóloga, então eu lido muito com isso o tempo todo. E aí eu fiquei muito curiosa, estou sendo muito sincera, porque Alan uma vez disse algo que eu peguei para mim. Normalmente, aquele assunto que a gente traz é o que mais nos toca e quem mais aprende, assim, é quem vai falar, né? Porque precisa estudar, precisa... Então, eu queria entender, à luz do Espiritismo, mais ainda sobre aquilo que eu estava vendo. E foi diante disso, foi isso que deu base para que eu pudesse estudar um pouco mais à luz da doutrina espírita e trazer para vocês um pedacinho hoje, porque eu garanto que é muita coisa, muita mesmo. Então, hoje eu escolhi 4 pontinhos. O que é o casamento? Quais são os tipos de casamento? Tudo à luz da doutrina espírita. Por que reajustar? E o que é sublimar? Tá certo? Para poder a gente entender bem direitinho. E no final eu vou dizer o que me chamou tanto a atenção. Tá certo? Então vamos lá. O casamento, se a gente for procurar no dicionário, se a gente for procurar o significado mesmo, ele nasce do latim, tá? Casamento, que significa moradia num terreno seguro. Ok. E quando a gente vai para as leis dos homens, aqui, lei civil, não é isso? Quando a gente vai para a ciência da psicologia, quando a gente vai para algumas ciências que os espíritos encarnados começaram a estudar, todos vão para o mesmo ponto. Casamento é a união de 2 pessoas de forma voluntária, onde se buscam pelo sentimento para constituírem uma família, seja só o casal ou com filhos, porque temos aquele casamento que as pessoas não querem ser pais. Ok. Então todos falam da mesma coisa a respeito do casamento. Vamos lá. E aí, quais são os tipos de casamento à luz da doutrina espírita? Eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. É um livro maravilhoso de estudo, fala sobre os sonhos, fala sobre muitas coisas. E aí, dentro de tanto assunto maravilhoso, nós temos um aqui que ele fala sobre, onde está Espiritismo e Lar. E ele vai falar dos tipos de casamento. Quem for casado, quem estiver noivo ou noiva, ou como a Alan muito bem colocou, quem não quer casar, mas mas conhece pessoas casadas, vão poder entender qual é o tipo de casamento que você conhece, qual é o seu mesmo e o que fazer. Porque não foi à toa, né, que pedia muito a ajuda a Alan. Eu sabia o que eu queria falar, mas eu não sabia o tema. Então o Ilustre junto com o Márcio me ajudaram. Casamento, do reajuste à sublimação. Por quê? Vamos lá. Então, Martins Peralva coloca aqui os tipos de casamento, ele colocou aqui como 5, certo? O primeiro, acidentais. Vamos entender? Já vamos analisando aí se vocês conhecem alguém que se enquadra nesse grupo. Acidentais, o próprio nome já fala, parece que é uma coisa acidente, né? Não estava muito planejado. E ele diz o seguinte, que é o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Tem apenas o livre-arbítrio como guia. Acidental, tem o livre-arbítrio como guia. Exemplo, você vai passando, ou está numa festa, ou está em algum lugar, que você encontrou uma pessoa muito bonita, que te chamou a atenção. E aí o livre-arbítrio faz você querer chegar perto dessa pessoa. E muitos
casam. Rapaz, eu gostei de você, você é uma pessoa agradável, né? Não dá nem tempo, poxa, eu vou casar, uma paixão, né? Louca, e casa. Mas, com pouco tempo, às vezes se separam. E às vezes pode até ser que dure. Então, fala-se que é acidental, porque não tinha nada que envolvesse eles de um passado, certo? Não tinha ascendente espiritual. Todos entenderam? Já o segundo, ele chama de provacionais. Aí já muda um pouco, certo? Onde o primeiro era coordenado pelo nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de estar ao lado daquela pessoa. Agora, o provacional, olha só que bacana que Martins Peralva coloca. É o reencontro de almas, reencontro e não encontro. Para reajustes. Olha que bacana. Necessários à evolução de ambos. Então, o autor diz que é muito comum os casamentos acidentais, mas esses, os provacionais, eles são frequentes. Então, já está dizendo que é uma boa parte, né? Frequentes. Então, é quando, sei lá, foi uma filha que deu um trabalho, às vezes foi uma amiga que você não cuidou direito, aí vocês se reencontram como casal, para que vocês possam, para que esse casal possa ajustar algumas coisas que não ficou legal de outras vidas. Por isso que o nome já está dizendo, o foco dessa união é o reajuste, certo? E reina, olha só, reina nesse tipo de casamento a desarmonia, para vocês entenderem melhor, tá? Reina a desarmonia, impera a desconfiança, conflitos morais, guiadores até de tragédias, tipo, matou por amor, desconfiança, aquilo que você faz é mais fácil você jogar para o outro, né? Eu me lembro de alguns casos, né, onde as pessoas dizem, você está fazendo isso comigo. E quando às vezes a gente faz isso, é porque a gente tem condições de fazer e a gente acaba julgando o outro que tem condições também de fazer isso. Então, se pega muito no celular, eita, pode estar me traindo. Eita, o que será que está por trás? A desconfiança reina nesse casamento, não deixando o sentimento prevalecer, certo? Mas se a gente pensar direitinho, como é um reajuste, um reencontro por reajuste, não poderia ser diferente, vocês não acham? Por isso que a desconfiança é algo muito forte. Porque é como se a gente trouxesse de outras vidas aquela lembrança do que o outro é capaz de fazer. Esse é o provacional. Vamos para o terceiro. Aqui já dá uma melhorada. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la na evolução. São almas de virtudes e sentimentos opostos. Aquele homem, aquela mulher mais abnegada, mais paciente, que vai cuidar daquele seu par, tão difícil e com sentimentos tão contrários, né? E aí, essa que já está mais evoluída, que já consegue compreender o que é respeito, que já consegue compreender a paciência como um ingrediente maravilhoso, vai ajudar essa outra pessoa a se erguer na senda do bem, no caminho do bem, certo? Por isso que chama provacional, porque é uma verdadeira prova, onde um está ali se sacrificando porque traz sofrimento, né? E a outra está sendo provada para ver se aceita aquele caminho. Por isso que chama provacionais. Temos o quarto, casamentos afins. Será que alguém aqui está aqui dentro desse casamento? Reencontro de corações amigos. Opa, já não tem um reajuste. Tá vendo a diferença?
Primeiro acidental é o livre-arbítrio quem coordena, é o seu desejo agora. O segundo é um reajuste, então estão se encontrando para reajustar. O terceiro é uma alma que caminhou mais com outra que ainda está arraigada no mal e ela quer resgatar. E agora temos o afim, que é aquele casamento reencontro de corações. Olha, para consolidar afetos. Eu fico aqui imaginando, né? Se encontrou por acidente, aí depois foi evoluindo e chegou nesse afim. Ok. O quinto, transcendentais. Esses casamentos, chega a me emocionar. Olha só, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O próprio livro de Martins Peralva, ele mesmo diz que um exemplo deste tipo de casamento é Allan Kardec e Amélie Baudet. Olha, igualzinho a gente. Que lindo, a gente chega lá. Então esse transcendental é porque transcende. O foco do bem é o que une esse casal, já com respeito, já com uma maturidade emocional, que juntos escolheram vir para uma grande finalidade em prol de outros tantos irmãos. Isso que você falou tão breve dos 5, mas sabe por quê? Porque eu quero muito falar para vocês do amor. Casamento, do reajuste e a sublimação. A gente já sabe o que é casamento, já sabe quais são os tipos de casamento. Agora vamos falar de amor. Sabe por quê? Porque nesse livro maravilhoso, a minha querida inspiradora Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. O primeiro capítulo, vocês não vão acreditar. Ou melhor, quem já leu vai acreditar, é óbvio. Amor, Imbatível Amor é o primeiro capítulo e que ele vai falar de casamento e companheirismo. Olha que maravilha! E por que eu trouxe isso? Para a gente entender como é sério um casamento. Se você está no acidental, se hoje você se encontra no provacional, se hoje você tem um casamento de almas afins, em qualquer um dos 5 tipos, é importante entendermos o amor. Eu vou explicar por quê. Primeiro, Joana nos apresenta o amor dizendo que ele tem fases. 3 fases ela fala. Ela fala da fase infantil, é aquela fase que tem caráter possessivo. Olha, é minha esposa, é meu esposo, é meu. Por que você estava falando com aquele homem? Por que você estava falando com aquela mulher? O que é isso? E essa roupa? Posse. O juvenil, que se expressa pela insegurança. Eita, não sou tão boa assim para ser amada. Eita, não estou me sentindo muito bonita. Você é abandonada. Não sei se meu casamento continua. Ou não sei se esse relacionamento vai para frente, sabe? A culpa, eu acho que está em mim mesmo. Acho que eu não vou ser uma boa esposa, um bom esposo. O amor maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Olha que interessante. Então, quando a gente volta de novo para os tipos de casamento, a gente volta para pessoas necessitadas. Quem somos nós? Onde é que nós estamos? Estamos na Terra, que está num processo muito árduo de transição. E da boca de Divaldo, quantas palestras ele falou, onde ele dizia: os nossos irmãos necessitados estão sendo convocados a virem à Terra para o seu último momento. Porque Deus, em sua infinita bondade, está permitindo eles voltarem para que eles possam sentir
E eu estou tendo outra chance para ver se eles conseguem voltar para a terra de novo. Então eles estão aqui, todos os nossos irmãos. E a gente vai ver pessoas que ainda matam e não sentem tanto remorso. Nós vamos encontrar irmãos que não se importam com a dor alheia. Nós vamos encontrar já irmãos que se importam sim, como o Alan colocou a história dessa mulher. E não foi à toa que esse caso parou aqui, para que outros tantos pudessem ajudar essa família. Quem são aquelas crianças? Conhecidas nossas? Então, somos nós que estamos aqui, nesse momento, para um ajudar ao outro. Então, quando a gente começa a compreender o amor, quantos irmãos estão nessa fase ainda adoecida, possessiva de meu? Quantos irmãos estão sofrendo ainda por não compreenderem, não se perdoarem de outras vidas? Joana, ela diz que esse capítulo, quem tiver a oportunidade, é muito rico. Ela diz assim: dependendo do casamento, quem que vai falir um casamento? É irredutível? Casou é para sempre? A própria Joana. Ela diz o seguinte, olha só: mais do que um ato social ou religioso, conforme estabelecem algumas doutrinas ancestrais, o lar é um santuário. Não importa quem esteja ali, o lar é um santuário. Então, diante de todos esses tipos de casamento, você ainda pode transformar num santuário. E é compreender, primeiro, a nós mesmos. Porque o que vai falir um casamento, ela coloca como alguns pontos importantíssimos que eu quero muito trazer para vocês. O que é falir um casamento? A própria Joana de Ângeles diz que o casamento não é indissolúvel, tá? Até no próprio Evangelho nós temos indissolubilidade do casamento. Que as leis humanas só fazem ressaltar o que já aconteceu. E Joana, essa psicóloga da espiritualidade, ela diz que quando as duas pessoas já se separaram emocionalmente, não adianta mais seguir. Elas se separaram emocionalmente. É quando elas se sentem estranhas dentro do próprio lar. Porque, como eu disse, ela disse, o lar é um santuário. Se é um santuário, como é que eu posso me sentir mal toda vez que aquela pessoa entra em casa? Então, é justo isso? Gostaria muito que vocês entendessem. Quando fala provação, não é meu casamento está triste, meu casamento está horrível. Mas é o jeito, eu vou ter que continuar, né? Não é uma prova? Não é assim, não. Casamento provacional, vou repetir, é quando uma alma é mais engrandecida, amorosa, que vai cuidar e dar a mão ao outro. Mas ela não sofre como a gente às vezes imagina, que é um sacrifício estar com o outro. Porque ela ama tanto que ela quer continuar com aquela pessoa. É diferente de você apanhar ou você bater e dizer, não, é uma prova, eu tenho que ficar. Não é isso, tá certo? Joana vem e nos orienta. Quando não tem mais o respeito, quando está fazendo mal a presença a um e a outro, então eles já se separaram emocionalmente. E nós somos espíritos eternos. Sabemos que se não conseguimos hoje, amanhã a gente vai conseguir. Então, o lar é um santuário que merece ter nele o aconchego. Você pode ter só uma canequinha de água e um colchãozinho para dormir, mas tem que ter paz. Por isso que não importa mais o tipo de casamento que você esteja no momento. Importa o que é que você vai fazer dele. Qual é a sua parcela nesse processo evolutivo. Porque como é um santuário, está lá no livro dos Espíritos,
A pergunta, vou dar uma filada aqui na pergunta, vou dizer para vocês agora mesmo, 695. Olha só. Kardec perguntava: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Ora, é um progresso. Por que tem tanta gente se separando, se é progresso? E a gente está num plano de provas e expiações, a gente já está na transição. Então, por isso que eu queria estudar mais a fundo sobre isso. Porque a gente está tendo muito casamento acidental. E a gente também está tendo muito casamento provacional, mas com pessoas adoecidas. E a própria Joana nos orienta. Primeiro, olhe para você. Tente entender o que está fazendo você sofrer. Porque um dos motivos que mais vem acontecendo separação é porque a gente deposita, enquanto ser humano, as nossas faltas no outro. Eu quero um casamento, eu quero um esposo ou uma esposa que me complete. Que seja bom para mim, que cuide de mim. Eu quero ser cuidada. E você cuida? Será que as faltas que você teve construídas ao longo da sua vida, você não está querendo colocar no outro? Então, para poder a gente entender tudo isso, a gente precisa compreender a nós mesmos. É o autoconhecimento. Olha, esse livro, tanto que o prefácio foi escrito por Joana mesmo, em 1998, e está muito atual. Veja, 98. Estamos em 2023 e ela diz aqui que enquanto ainda tivermos essas amarras íntimas da insegurança, do não amor próprio, do egoísmo, do orgulho, a gente não vai conseguir. Como é que a gente vai reajustar se a gente nem se conhece direito? Estão compreendendo o grande fator que norteia tudo? E o que é o se conhecer? Eu estou cobrando, mas eu não estou dando. Será que o que eu estou cobrando do outro é demais? Eu estou querendo um pai ao invés de uma esposa. Eu estou querendo uma mãe ao invés de uma esposa. O que eu estou querendo? Na verdade, o casamento é uma instituição. É um lugar onde é o primeiro grupo social que a gente participa. E lembro muito quando alguns palestrantes usam a própria Joana, o Divaldo mesmo, que ele diz assim que se a gente bem soubesse, a caridade precisa começar dentro de casa. Não sei se você já... Ele fala muito isso, né? Como um santuário maior do exercício de todas as coisas começar dentro de casa. Paciência. É você, eita, peguei pesado, me desculpe. É o refazer. É diminuir o orgulho. É conseguir entender também o lado do outro. É também ceder, porque é uma partilha. Imagine, são duas culturas diferentes, não é? Que se unem para formar uma terceira cultura. E quando eu falo de cultura, está incluído o costume, está incluído como se enxerga, porque a gente não vai reproduzir o que a gente viveu com os nossos pais, nem a outra pessoa, e vamos criar um terceiro, porque não é o ajuste, é isso? Dos dois. E o mais importante de tudo isso é que a gente precisa ir internalizando que um casamento, mesmo sendo provacional, sacrificial, ele pode ter coisas muito boas. Mesmo sabendo que tem coisas que eu não consigo, o outro não consegue, mas eu posso usar um ingrediente maravilhoso, que é o diálogo. E juntos tentarmos ver meios de todos ficarem bem. E tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês, falar. O matrimônio, ele não deve ser guiado, veja que forte, só pelo prazer sexual. Sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade sim,
deve ser o guia. Então, não estamos desvalorizando. A própria Joana não desvaloriza. Ela apenas diz que não pode ser o único ingrediente. E que os ingredientes juntos, que é o respeito, que é a humildade, a solidariedade, companheirismo, diálogo, tudo isso precisa estar dentro da relação dessas duas pessoas que estão no casamento, para poder fluir esse reajuste, se houver reajuste, para fluir a continuidade dessa afinidade ou a transcendência dessa união em prol de outros. Então, quando a gente volta para os tipos de casamento, quando a gente volta para compreender o que é o casamento em si, como é complexo. Não é só, eu gosto muito de você, vou casar com você e pronto. O que é que está envolvido? Quais são os frutos dessa relação? Eu consigo ser uma pessoa melhor com essa pessoa que está ao meu lado? Eu consigo ajudar essa pessoa em alguma dificuldade que ela tenha? É isso que deve nortear a nossa relação. Porque os filhos, ou mesmo que você não queira ter filhos, as pessoas que vão conviver, elas também vão receber essa energia. Olha como o casamento é sério. Às vezes a gente saiu em casais, né? Não tem? Eu saí com amigos, com outros casais. Até essa troca, ela também tem um sentido, tem um significado. O que é que norteia a sua união hoje? O que é que mais prevalece no seu casamento hoje para quem está casado? É a união, é o companheirismo, é o respeito, para que a gente possa também se voltar, porque o outro é muito nosso espelho, né? O tempo todo. Mas você faz isso também. Mas você fez isso. Então, o tempo todo a gente está se espelhando no outro. E o casamento é essa instituição que ela vai mais a fundo, porque é aquela pessoa que você escolhe para acordar e dormir estando no mesmo ambiente. Veja como é sério. Que troca de energia. E a própria Joana e Martins Peralva, os dois, eles falam da mesma coisa quando dizem, se for, olha como é sério, se você casou por acidente, tendo como o livre-arbítrio como guia maior, você já contraiu como é que eu posso assim dizer, um relacionamento para outras vidas, se você não agir corretamente. Você pode terminar um casamento no respeito, não pode? Olha, não deu certo a gente aqui, vamos seguir? Pode. Mas se não terminar bem, acabou de angariar um débito para o futuro. Então veja como é sério. Porque não é um amigo que você ofendeu, você vai lá, pede perdão, está tudo certo. É uma pessoa que estava convivendo, que via você ali todo dia. É uma pessoa que, como foi que você atingiu ela? Qual foi o motivo dessa separação? Então, tudo isso é para refletirmos em cima do seguinte ponto. Como eu estou agindo? Comigo primeiramente e com o outro. Não é nunca errar, mas é reconhecer o erro e seguir da melhor maneira possível. E o Martins Peralva, ele diz o seguinte, que normalmente a gente segue essa sequência. Então isso já é uma coisa boa, não é? Quem já passou, quem teve um casamento não muito agradável, está no segundo casamento já melhor, pode ter certeza que a lei é de evolução. Então tudo isso vai evoluir, é óbvio, né? Então olha que coisa interessante. E ela coloca aqui. Nos relacionamentos conjugais profundos também podem surgir dificuldades. Não pode? Vamos falar também de casamentos afins. Casamento afim não tem problema. Que isso? Olha só. Palavra Angélica, eu quero ler tal qual. Nos relacionamentos conjugais profundos também podem surgir dificuldades de entendimento.
que devem ser solucionados mediante a ajuda especializada, quando você não conseguir sozinho. Olha, a própria Joana. Conselheiros de casais, ela coloca aqui, psicólogos e também da religião que você professa. Ou seja, não está conseguindo sozinho, o casal, procura uma ajuda. Às vezes, olha, o próprio tema já diz, é um reajuste. Um reajuste. Então, casamento, do reajuste à sublimação. Então, quando não está conseguindo, busque a ajuda de alguém, né? Você pode falar aqui com o Alan, né, que é o nosso, vamos assim dizer, faz o atendimento fraterno. Você pode procurar profissionais da psicologia. Você pode até procurar amigos para ajudar você a enxergar o que você não está vendo. E diante disso, você verificar se dá para continuar ou não. Porque quando o desrespeito começar a chegar, é como Joana disse, está na hora de separar, porque não existe mais a confiança dentro do lar. Olha que conflito, não é? É doloroso. É claro que o casamento não impõe um compromisso irreversível, palavras de Joana, o que seria terrivelmente perturbador. Mas podemos, quando houver a separação, a gente também vibrar bem para não emitir pensamentos negativos para essa pessoa. Veja como, já para ir diluindo o que se calcificou naquela relação conturbada. Veja como ela nos dá um guia praticamente. E o mais importante, diante das dificuldades, como a gente pode reaver, mesmo nos casamentos afins e transcendentais, através da conversa, do diálogo. Se você não está conseguindo enxergar algo, você vai lá, procura uma ajuda e volta. Então, tudo isso a gente fala e cai no ponto principal, que é o autoconhecimento. Será que eu realmente estou sendo participativo no meu próprio casamento? Eu estou conseguindo fazer com que essa pessoa consiga evoluir ao meu lado? Porque vocês já se perguntaram por que o casamento existe? Se no livro dos Espíritos está dizendo que é marcha do progresso, é uma conquista, olha, então é algo bom. Se é algo bom, ele tem que render algo para nós. Então o casamento tem que dar frutos. E isso é uma reflexão para que você olhe para o seu e possa sentir qual o fruto ou os frutos que o meu casamento está trazendo para mim e para a outra pessoa. E para os filhos, se tiver. E para os outros que convivem com você. Ah, o casamento dos meus pais, meu Deus, eles só brincam, chega, eu não aguento nem ir lá. Ou eita, não, eu não queria nem sair com aquela minha amiga que está casada, porque, meu Deus do céu, eles brigam demais. Olha, e às vezes, eu me lembro que eu estava com meu filho, eu fui no shopping bem rapidinho, aí ele estava lanchando, aí eu vi um pessoal assim, ele bem, com a cara bem emburrada, e ela bem assim, bem linda, maravilhosa, com a filha. Bora, menina, tirar uma foto. E eu assim, fazendo cara de paisagem, eu não queria nem ver, fiquei até um pouco constrangida, que era bem pertinho. Aí ele disse, vai, eu vou tirar uma foto. Aí ele fez, aí eu disse, uau, a foto ficou linda. Às vezes a gente olha, né, nem sabe o que está por trás. E eles saíram, levantaram, que Tiago disse, eles brigaram. Estavam brigando, mas na hora da foto. Então, é só para a gente refletir. Como está essa instituição casamento? Como é que você está enxergando ela hoje? Qual é o fruto que ela está dando? O que a gente vê aí fora e o que é aqui dentro? São pessoas necessitadas mesmo. Então, o que você... É como a Alan sempre coloca, não vamos enxugar gelo, vamos ajudar quem está mais perto. Se você conhece alguém, e você, lógico, não vai falar com o casal, mas faz uma prece.
Às vezes vocês falam, meus pais, ou um tio, está passando uma dificuldade no casamento, ou o meu, faz uma prece. É como os espíritos dizem, quando você não conseguir ajudar, ore. Para que aquelas pessoas consigam encontrar um meio termo de ficarem bem. Para que o fruto ainda possa acontecer benéfico para ambos e para aquela família. Porque o que tem de criança que sofre com separação não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque sofre todo mundo. Sofre quem está se separando, sofre os amigos, sofre a família, sofrem todos. E os filhos nem se falam. Né? E o mais importante, diante de tudo isso, é que o que é que nos orienta o Espiritismo? Que em qualquer tipo de casamento que hoje você tenha, que você ore e veja se consegue seguir ao lado dessa pessoa. Se não conseguir, ore. E se conseguir, busque dentro de você mecanismos de paciência, resignação e busca da melhoria sua, para que você possa ir em busca de algo que conforte você e lhe dê força. Porque a gente vai encontrar pessoas que não conseguem se desvencilhar por N motivos e não podemos julgar, não é isso? Que se a gente não pode ajudar, mas no mínimo que uma oração a gente consiga fazer para ajudar aquela família, para ajudar aqueles dois que estão ali. E o amor, como disse Joana, o amor é muito maior do que a gente imagina. É através do amor que a gente consegue libertar a nós mesmos e libertar o outro. Por quê? O ciúme, a inveja, tudo aquilo que a gente pode encontrar ainda de doentio, quando a gente não busca sanar a gente não vai conseguir ser feliz. Porque a gente vai estar sempre buscando no outro o que falta na gente. Então, mais uma vez, o grande remédio é a busca do autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que a gente consegue se entender e entender melhor o outro. E o Espiritismo diz que a cada dia precisamos procurar a nossa melhoria na oração. Precisamos buscar também amigos. Precisamos buscar algo que nos tire daquela situação. Até um trabalho, uma ajuda, porque aquilo faz com que a gente se sinta útil. E se sentindo útil, a gente sai dessa situação de insegurança que muito vem atrapalhando o casamento. E diante disso, uma coisa bem legal, né? Que eu separei aqui. O ser amadurecido, psicologicamente, procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para plenificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social, com o qual contribui em favor do progresso. Em favor do progresso, olha que maravilha. A sua decisão reflete-se na harmonia da sociedade, que dele depende, tanto quanto ele se lhe sente necessário. Então veja como é importante o casamento. Quantos frutos bons essa instituição traz. E aí a gente vai pensar, né, que aqui no livro ele diz o seguinte, que é uma conquista nossa, a monogamia, que é inerente ao casamento. Enquanto ainda tivermos o pensamento de fazer as coisas escondidas e o uso da traição, a gente não vai sair do canto. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas eu queria muito deixar como reflexão. Se estamos na marcha da evolução, por que não pensar? Sabe aquela coisa que você está fazendo dieta, mas quando ninguém vê, você bota um pedaço a mais de chocolate na boca? Ah, não, eu sou muito fiel. Mas você não consegue, por trás você trai. Isso não é julgamento, isso é orientação da espiritualidade
para que a gente possa ver e não se julgar, porque eu ainda não consigo, mas eu quero conseguir. Porque eu não estou traindo a outra pessoa, eu estou traindo a mim. Do mesmo jeito que você está na dieta e você vai lá e come escondido, você está se sabotando. O outro está lá livre, o outro está lá. Mas é você que vai pagar um dia, não é o outro. Então isso tudo, veja como é delicado falar de casamento, muito. Então a monogamia faz parte do casamento, em qualquer um desses tipos, dos 5. E o mais importante é que possamos ter dentro de nós, onde eu me encontro no grau evolutivo, o que é que eu penso a respeito do casamento, qual é a minha situação no casamento, o que é que eu estou dando de bom no casamento. Isso é o que precisa ser norteado por nós. Porque não dá mais para a gente se enganar, minha gente. Não dá mais para a gente se sabotar. Precisamos, no mínimo, reconhecer. É o primeiro passo. Estou legal? Ok, vou seguir, vou ajudar. Não consigo ajudar falando porque é delicado, mas eu vou orar. É isso que precisa acontecer. E estender isso sempre, olhando. O que eu estou contribuindo com o outro? É vibrar, que bacana, você conseguiu. Só, ótimo, legal isso. Como você está bonito, está bonita hoje. É os elogios, é o cuidado que precisa ter. E ainda dá tempo da gente fazer muita coisa, muita coisa. Olha só, todo compromisso afetivo, portanto, que envolve 2 indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima. Até essa coisa de gritar com o outro, de falar palavras indecorosas, que possamos ter cuidado também. Porque fere, faz uma lesão na alma do outro, assim como naquele que as assume. Então, isso significa dizer que possamos ter cuidado. Se eu estou desequilibrado, desequilibrada, acalma primeiro para depois conversar. Porque quando eu começo a gritar, é porque eu já me afastei emocionalmente. Quando é que a gente grita? Ei, moça, você está aí atrás. Não é quando está longe, é quando está longe. Então, se a pessoa está perto, por que eu vou gritar? Porque ela, ali, gente, ela já se afastou emocionalmente. Então, quando você perceber isso, silencia e não segue. Ora, para a pessoa se equilibrar, certo? Eu poderia passar, nosso tempo corre, eu poderia passar a tarde todinha, entrar pela noite e falar, porque tem muita coisa para ser falada. Mas eu queria falar o que é o casamento, os tipos, os 5, o que norteiam cada um deles. Queria falar os ingredientes principais de uma união saudável, que é o respeito, a solidariedade, o companheirismo, o afeto, certo? E dizer que não é o sexo que norteia, e sim o amor burilado. Porque um dia os corpos vão envelhecer e o desejo vai embora com o corpo se acabando assim, né? As células. E aí, se não tiver amor, como fica? Então, o casamento é muito mais do que união de corpos. É união de almas. Almas afins. Ou almas em reajuste. E o que é sublimar? Sublimar é elevar o sentimento. É isso. Então, vamos reajustar o quanto antes para elevar o nosso sentimento e deixar bons frutos para aqueles que ficam ou que ainda convivem com aquelas pessoas que estão casadas. Então, quem for casado, quem estiver casado aqui, que possa olhar para si e olhar para esse outro como um companheiro, uma companheira de jornada mesmo, que possa se ancorar no amor de Deus por nós e fazer dessa união, vamos assim dizer, um ponto de luz para outras tantas pessoas. Bem, eu não sou poeta,
um poema aqui, eu queria muito terminar com ele, né? Para dizer para todos vocês que o casamento é uma das coisas mais lindas que já conquistamos. Antes era o instinto que reinava, né? Bem atrás. Hoje nós temos casais onde a afinidade reina e o amor. Então esse amor, a lei é de evolução e o amor também vai se burilando. Lembram quando eu disse o amor juvenil, o amor adolescente e o mais maduro? Então o amor também evolui. Então que possamos olhar para nós, olhar para esse outro e buscar a serenidade do amor de Deus em todas as coisas, porque olha, o tempo está passando e você está contribuindo com o que no seu casamento? E se vê que não está mais contribuindo e nem a outra pessoa, então dá uma pausa para recobrar suas forças, tá bom? Então vamos lá, poema. Sejam bondosos comigo, tá? Se não gostarem muito, faça só um sorrisinho para não me deixar assim muito triste. Mas vamos lá, eu que queria era passar uma mensagem. O amor é sublime e amar é reviver constantemente o amor de Deus por nós. Amar a Deus, amar a si, amar o outro, amar. É se doar, partilhar, voltar atrás e recomeçar. Saber perdoar, dar a mão e seguir na união. Amar alguém, seu par, seu esposo, sua esposa, é ter a oportunidade de fazer o que não se fez. É seguir de mãos dadas no caminho do bem. É ressignificar o verbo amar. É ser leal a si e buscar, sem cessar, a paz no aconchego do lar. Vem, segura a minha mão e vamos juntas, essa vida partilhar. Caminhando lado a lado, e quando uma cansar, que a outra venha ajudar. Frutos bons dessa união não cessam de aparecer. E o trabalho no bem, junto a tantos irmãos, favorece um novo amanhecer. A cada dia, escuto o meu coração dizer com precisão que nada nesse mundo se constrói sem união. Que o caminhar sozinho não tem tanto sabor. E que o que fortalece e nos anima para o viver é sentir e dar esse amor. Viva o casamento, viva a união. Que o reajuste aconteça rumo à sublimação. Bem, é muito delicado esse assunto. Eu espero não ter ofendido ninguém. Estamos no caminho da melhoria. E que possamos, no mínimo, reconhecer onde a gente está errando. E aceitar quando a gente não enxergar o outro falar. Eu espero, de coração, que cada um possa rever suas próprias emoções para a gente sublimar. Porque esse é o grande momento, gente. A gente está aqui para reajustar uns com os outros. Para a gente sublimar esse amor. Porque não é o corpo, é a alma. É encontro de almas, entende? É muito mais, é muito maior. Que Deus esteja conosco. Agradeço a Joana de Ângeles, minha inspiradora. Agradeço a nossa irmã Maria Dolores, que me ajudou com algumas palavras. Agradeço a todos os espíritos que bondosamente me ajudam a ser um pouquinho melhor. E agradeço vocês, com a caridade dos olhares, de estarmos juntos, divulgando essa doutrina que literalmente é consoladora, porque ele diz que quando a gente ama, a gente vai continuar amando e não se separa, não é? E até os desafetos, eles voltam para a gente sublimar e reajustar. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Muito bem, meus queridos irmãos. Graças a Deus, né? Nossa irmã Isolda, muito obrigado, nossa irmã Isolda, por esse tema tão bonito, né?
e ter sido abordado de uma maneira tão boa, né, tão leve e responsável, né, porque o tema realmente é bastante delicado. E o casamento, com todas as suas cores, suas nuances, se houver amor, vale muito a pena, que é o que realmente deve prevalecer. E pegar um gancho só para contar uma história que veio e conta a história o tempo todo, né? Eu não gosto de contar assim uma história. E há muitos anos atrás, eu era um jovenzinho recém-casado, e só que a situação financeira estava meio precária, a esposa está ali e está olhando. E aí eu fui morar com a sogra. Eu não sei, veja, Jesus curou a sogra de Simão Pedro, então sogra é uma coisa boa, né? Então eu estava morando com minha sogra, né? Porque a situação estava meio apertada. E aí, de repente, eu consegui passar num concurso público. E aí chegou o dia de eu ir tomar posse. E aí eu fui tudo arrumadinho, lembra mais? Tudo arrumadinho, né? Para ir para tomar posse do emprego novo. Feliz da vida, ia poder recomeçar, estava difícil. Aí fui na porta, no apartamento lá da minha sogra, me despedi da esposa e fui. Aí a vizinha do lado, ela estava olhando, né? Ela olhou assim, tá tão bonito, hein? Cuidado para não arranjar uma namorada. E na mesma hora você tem aquele arrepio, né? Assim, porque quando existe um afeto numa relação, é muito comum gerar inveja. Porque nem sempre a outra pessoa tem. Mas a gente não deve se entregar às críticas, à inveja, aos comentários, às insinuações. Deixa tudo isso de lado. Se existe amor na relação, vamos em frente. Sejamos felizes, nos reajustando e sublimando os nossos melhores sentimentos naquela relação. Então, meus queridos, vamos sempre ter uma historinha, né? Dar alguns recados. Semana que vem, mais uma vez, vou dizer. No sábado vai ter uma obra aqui, né? Vamos trocar aqui o piso do nosso salão. E no domingo que vem a nossa reunião vai ser ali do lado de fora. Então, quem puder vir no domingo de manhã às 10 horas para ajudar, precisa de ajuda, para a gente limpar, né? Porque vai ter a quebradeira no sábado, vai ficar tudo sujo aqui. E poeirado, ele vai dar ajeitado para poder fazer a nossa reunião. Sozinho eu acho que eu não dou conta. Quem puder vir, vem às 10 horas do domingo que vem. Tá certo? No outro domingo, de novo, porque no outro domingo vai ter. Vai botar na cerâmica, vai ser no sábado. Aí no domingo vai deve estar sujo de novo. A gente vai fazer novamente uma limpezinha aqui. Na hora da faxina, na hora da limpeza, não vai ter atendimento fraterno, viu, gente? Não vai falar de casamento, do se rodo, vassoura, pano no chão, tá certo? É isso que a gente vai usar nesse dia, tá bom? Mas em outro momento, quiserem conversar, né? Querendo conversar, não só comigo ou com outros colegas aqui da casa, a gente troca ideias. É importante a gente estar juntos. Tá? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa. Vou pedir nosso irmão Ayrton, que por favor venha fazer a prece de encerramento. Vamos pensar em Jesus, Divino Mestre, que agradecemos pela oportunidade de ouvir mais sobre o amor, sobre a doutrina, que tanto nos ajuda a caminhar, que a gente consiga seguir evoluindo sempre nos trilhos deixados por Cristo. Que Deus nos abençoe, ilumine nossa semana e nossos caminhos. Que assim seja. E assim pedimos permissão a Jesus para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Quem quiser tomar o passe é só aguardar um pouquinho, que a gente vai chamando para dentro aos poucos. E após o passe teremos nossa reunião sobre o nosso projeto da gestão. Tá certo? Então, muita paz para todos, um abraço. Obrigado pessoal do Instagram que nos acompanhou. Deus nos abençoe. Sim, sim.